200 soldados não conseguiram derrotar o rei que era subordinado a Deus. Essa é uma das grandes histórias bíblicas que iremos conhecer agora neste vídeo do canal Minha Bíblia Ilustrada. Vemos constantemente na Bíblia histórias que mostram a intervenção de Deus nos locais que interessam ao seu povo amado. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias era um homem diferente do rei maldoso que foi seu pai. Durante os 8 anos do seu reinado, foi concedido a ele a honra de fazer o que era correto aos olhos do Senhor. No 3º ano de Oséias, rei de Israel, Ezequias começou a reinar em Judá. Na época do início do seu reinado ele tinha 25 anos e fez o que era digno perante Deus, conforme todas as coisas que seu antepassado Davi havia feito. Ezequias foi um dos poucos reis que derrubou os lugares onde eram realizados cultos de idolatria e arrancou as imagens de ídolos. Além disso, destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito séculos antes, conhecida como Neustã. Esta serpente era venerada, embora Deus a tivesse usado apenas para curar aqueles que haviam sido mordidos por serpentes venenosas. É lamentável que este objeto que Deus usou para libertar o povo tenha se tornado uma fonte de adoração. Por estas e outras razões, Ezequias será lembrado como um rei que se destacava por sua obediência aos mandamentos de Deus. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel. Nem antes nem depois houve alguém como ele entre todos os reis de Judá. Ezequias foi fiel ao Senhor e teve sucesso em tudo o que fez. Ele enfrentou o rei de Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e seus territórios. No 4º ano de Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, rei de Israel, o rei de Assíria se rebelou contra Samaria, a cercou e levou os israelitas cativos para a Assíria. No ano 14 de Ezequias, o rei de Assíria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ezequias enviou mensageiros ao rei de Assíria, reconhecendo seu erro e oferecendo um resgate. O rei de Assíria impôs a Ezequias uma grande quantidade de prata e ouro. Ezequias deu tudo o que tinha, incluindo o ouro do templo do Senhor. Apesar dos esforços de Ezequias, a Síria cercou Jerusalém. Ele tentou um resgate, mas a situação ficou complicada. Deus interveio e derrotou os assírios ao redor de Jerusalém, provando a fé de Ezequias demonstrava seu poder ao povo. Ezequias estava em Jerusalém quando os mensageiros chegaram. Eles subiram e chegaram à cidade, parando perto do aqueduto do tanque superior que está no caminho do campo do lavrador. Então eles chamaram pelo rei e alguns servos saíram para encontrá-los. Então o porta-voz real disse-lhes: digam a Ezequias o que disse o grande rei, o rei da Assíria, em quem você confia. Você disse que tem planos e poder para a guerra, mas são apenas palavras vazias. Em quem você confia agora para ter se rebelado contra mim? Agora então, faça um acordo com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder fornecer cavaleiros para montar. Como você poderá resistir ao menor oficial de meu senhor confiando no Egito com seus carros e cavaleiros? E agora acaso subi contra este lugar para destruí-lo sem intervenção do Senhor? O Senhor me disse: suba contra esta terra e a destrua. O porta-voz real de Senaqueribe expôs o que ele acreditava serem os fatos para persuadir Ezequias e seu povo a se renderem. Primeiro, ele indicou que o Egito, como aliado, não poderia salvá-los. Em segundo lugar, sugeriu que a destruição dos lugares de culto por Ezequias havia enfurecido seu Deus. Terceiro, argumentou que o exército de Judá era fraco demais para resistir à Assíria. Por fim, afirmou que o próprio Senhor havia ordenado o ataque. Então, Célia, Sévna e Joas pediram que a conversa fosse em aramaico, mas o porta-voz recusou e continuou em hebraico, ameaçando-os e advertindo-os a não confiarem em Ezequias nem em Deus. Finalmente, os 3 homens voltaram a Ezequias e relataram o que havia sido dito. O discurso concluiu com 6 perguntas retóricas, cuja essência era que os deuses das nações não haviam libertado seus seguidores das garras de um assírio, nem o Senhor salvaria Jerusalém. Furiosos com este encontro, os homens de Ezequias voltaram ao rei com as roupas rasgadas pela angústia. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes e, coberto de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então ele enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sévna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes para onde estava o profeta Isaías e lhes disse: este dia é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, porque os filhos estão para nascer, mas não há força para dar à luz. Talvez o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras do Rabsaqué,
a quem o rei da Assíria enviou para afrontar o Deus vivo, e o repreenderá pelas palavras que o teu Deus ouviu. Portanto, ergue uma oração pelos que ainda restam. Quando o rei Ezequias ouviu este relatório e fez o mesmo que seus homens, rasgou suas vestes e lutou. Deve ter se perguntado como ocorreu uma mudança tão terrível, afinal ele havia sido obediente a Deus, havia renovado o culto de Judá, seguindo as instruções do Senhor e havia prosperado anteriormente por providência divina. Mas Deus estava definitivamente em silêncio naquele momento. Esta história serve como um bom lembrete de que a fidelidade a Deus não te protege da adversidade, no entanto te prepara para essas provações. Você estará melhor preparado para enfrentar os problemas e o sofrimento se viver sua vida a partir de uma perspectiva divina, confiando nele tanto nos momentos ruins quanto nos bons. Você também terá a oportunidade de testemunhar a ação de Deus. O rei Ezequias entrou no templo do Senhor para adorar apesar de sua angústia. Além disso, fez algo que muitos de seus predecessores fizeram: enviou uma delegação vestida com pano de saco para buscar uma palavra do Senhor através do profeta Isaías. Eles explicaram ao profeta a terrível situação de Judá e informaram que o chefe assírio tinha vindo para zombar do Deus vivo. Então, foram para Isaías os servos do rei Ezequias e Isaías disse-lhes: Assim direis ao vosso senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito tal que, ao ouvir um rumor, voltará à sua terra e lá o farei cair à espada. Isaías já sabia de tudo isso, porque Deus sabia. Como resultado, deu aos servos uma mensagem para Ezequias que começava com uma ordem para não ter medo. Este mandato aparece frequentemente na Bíblia. É a maneira de Deus de acalmar seu povo infundindo-lhe confiança e assegurando-lhe que ele tem tudo sob controle. O Senhor não apenas ouviu as blasfêmias da rua do rio, mas planejou responder a elas. Em vez de derrotar Jerusalém, o rei da Assíria voltaria para sua terra e morreria pela espada. Quando o Rapsaque soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, ele voltou e encontrou o rei lutando contra Libna. O rei ouviu falar de Tiraca, rei da Etiópia, que estava vindo para lutar contra ele, então ele enviou mensageiros a Ezequias dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei de Assíria. Eis que já ouviste o que os reis assírios fizeram a todos os países, destruindo-os totalmente. Acaso os deuses das nações que meus pais destruíram livraram Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Edém que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim? O porta-voz real de Senaqueribe provavelmente estava acampado nas muralhas de Jerusalém, aguardando uma resposta de Ezequias quando soube que o rei havia retirado seu exército de Laquis e estava lutando em Libna, que ficava a 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Ao saber que o rei da Etiópia estava se preparando para lutar contra ele, o rei assírio desviou sua atenção de Jerusalém por um curto período. Senaqueribe se certificou de que Ezequias soubesse que ele voltaria, repetindo as ameaças que seu subordinado havia feito anteriormente. Então, Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois disso, subiu à casa do Senhor, estendeu-a diante do Senhor e orou: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdadeiramente, ó Senhor, os reis de Assíria têm assolado todas as terras e suas nações, e lançaram no fogo os seus deuses, pois não eram deuses senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quando Ezequias leu a carta de Senaqueribe, não rasgou suas vestes em angústia, em vez disso, a levou ao templo e a colocou diante de Deus. Então ele orou, reconhecendo sua submissão ao Rei Divino, clamando pelo Senhor Deus de Israel entronizado entre os querubins. Então Ezequias recordou a Deus uma relação especial com Israel. Ao contrário das relações ostensivas entre os povos conquistados e os falsos deuses das nações derrotadas pela Assíria, ele estava ciente de que nenhum dos deuses das nações havia libertado seu povo, pois haviam sido criados por mãos humanas e não tinham poder. Mas o Senhor não é assim, ele não é uma criação do homem, mas o Criador do homem. Ele criou os céus e a terra.
A carta de Senaqueribe foi vista por Ezequias como um ataque ao caráter de Deus, e ele suplicou a Deus que se reivindicasse a si mesmo e ao seu povo. Ezequias lembrava a Deus que a concessão de sua petição traria grande glória a ele. Esta oração serve como modelo para os crentes aflitos. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi o que pediste em oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça às tuas costas. Contra quem blasfemaste e injuriaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel, por meio dos teus servos blasfemaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi aos cumes dos montes, aos lados do Líbano cortei os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, alcancei as suas mais remotas moradas, o mais fértil dos seus bosques. Cavei e bebi águas estranhas e com a sola dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que há muito eu o designei? Desde os dias antigos eu o planejei, agora o executei, e tu, para reduzir a ruínas as cidades fortificadas tornando-as pilhas de pedras desmoronadas. Os seus habitantes, sem forças, estão aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a relva do campo, como a relva verde, como o feno dos telhados, que se queima antes de amadurecer. Conheço o teu estar assentado, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Por isso, o teu furor contra mim e a tua arrogância subiram aos meus ouvidos e porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus ouviu a Ezequias e respondeu mais uma vez através de Isaías. Embora Senaqueribe tenha sido ridículo em sua resposta poética, Deus afirmou seu governo soberano sobre as nações. Ele não apenas defendeu Jerusalém e seu rei, mas também defendeu o Deus de Israel. O rei assírio, embora arrogante em sua própria liderança, não percebeu que suas vitórias estavam predeterminadas por Deus como parte de seu plano. Senaqueribe era apenas um peão no reino de Deus. Sem Deus ele não poderia fazer um movimento ou ter um pensamento do qual Deus não estivesse ciente. Senaqueribe, por sua vez, descobriria quão significativo era quando Deus o arrastou de volta para a Síria. E isso serviria como um sinal para Ezequias: este ano comereis do que cresce por si mesmo, no segundo ano daquilo que brota espontaneamente, mas no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei do fruto delas. O restante da casa de Judá que sobreviveu, lançará novamente raízes para baixo e dará fruto para cima, pois de Jerusalém sairá um remanescente e do monte Sião, os sobreviventes. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela montão de terra. Pelo caminho por onde veio, por ele voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Pois eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de Davi, meu servo. O anjo do Senhor saiu naquela noite e feriu 200.000 homens no acampamento dos assírios. Quando os sobreviventes se levantaram pela manhã, eis que todos os 200.000 homens estavam mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou para casa, e viveu em Nínive. Isso aconteceu enquanto ele adorava na casa de seu Deus, que seus filhos o mataram com a espada. Continuem seguindo nossa página Minha Bíblia Ilustrada para ter acesso a várias histórias bíblicas e seus desfechos.